A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais uma vez aqui o pastor Flávio Neres, para a gente meditar um pouco com relação às Escrituras, com relação aos princípios bíblicos, os princípios da Palavra de Deus. E hoje eu quero meditar um pouco com você com relação ao casamento. Mas não é qualquer casamento, é o casamento cristão. Como a gente tem nos colocado como servos de Deus dentro do nosso relacionamento conjugal. A pergunta que eu faço para você é essa que está aí na tela. O casamento cristão é um altar e não é um palco. Então, algumas coisas que a gente muitas vezes nota em alguns casais cristãos não estão adequados para um testemunho cristão. Então vamos meditar um pouquinho aqui hoje com relação ao nosso casamento. Ele é um palco ou ele é um altar? Porque o desejo de Deus é que o nosso casamento seja um altar. E vamos entender com relação a isso. O primeiro ponto, os casamentos do mundo, eles são cheios de aparência e expectativas irreais. A gente vê pelas redes sociais que mostram momentos perfeitos, mas será que há uma base sólida por trás? Então, hoje nós estamos vivendo a época das redes sociais e muitos hoje postam, como se estivessem num palco, numa apresentação, coisas que muitas vezes são irreais. Não é aquilo que o casal está vivendo na realidade. Então, pega-se alguns momentos ali, registra-se e divulga, se coloca para que todos possam ver, mas às vezes são dentro de uma perspectiva irreal. Não estão vivendo aquilo. A felicidade verdadeiramente não é aquela que está aparentando. Então, ali é como se estivessem vivendo num palco, só de aparência, só para demonstrar para os outros que tem uma vida feliz, satisfatória, e na realidade não estão vivenciando aquilo. Isso, casamento do mundo. Casamento cristão não. Casamento cristão, ele tem que estar alicerçado em bases reais. Não precisa estar sendo divulgado, embora muitas pessoas gostam de compartilhar os seus momentos aí bons, mas o casamento cristão, ele tem que estar em cima de bases reais. A verdadeira felicidade é ter Jesus dentro da família. A verdadeira felicidade é ter Jesus dentro do seu casamento. E não ter um casamento de aparência ou um casamento para mostrar para os outros. Mas um casamento que venha, acima de tudo, agradar a Deus. E a gente sabe que o casamento, ele tem dificuldades, tem lutas, mas tendo Jesus no centro do casamento, o casal vence todas as adversidades. Importante é colocar Jesus no centro do casamento. Com Jesus a gente vence todas as adversidades. Então, aqui a gente vê os casamentos do mundo são cheios de aparências, são cheios de expectativas irreais, mostram coisas que muitas das vezes não se vive. E por trás, às vezes, não há uma base sólida, tá bom? A outra coisa que a gente pode ver aqui é a diferença, que o casamento cristão, aí sim, esse é um altar de renúncia, de entrega e sacrifício. O verdadeiro amor exige dedicação diária e compromisso com Deus. É o que eu acabei de falar. Às vezes os casamentos não são fáceis devido às dificuldades inerentes da própria vida, e aí é necessário haver uma renúncia. E isso que nos ensina a palavra de Deus. O casamento cristão é um altar de renúncia. A gente tem que estar se entregando, tem que haver muitas das vezes sacrifício, não fazer aquilo que muitas das vezes lhe agrada para satisfazer o seu cônjuge, para abençoar a vida do seu cônjuge. Todo casamento, ele tem que haver renúncia. O próprio Senhor Jesus, lá em Efésios capítulo 5, ele fala muito bem
E ali, através da vida do apóstolo Paulo, ele compara o casamento a... Ele compara o nosso casamento com o casamento ali, da analogia de Cristo com a igreja. E ali ele diz que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Cristo ele deu a sua própria vida em favor da igreja. Então, para que nós possamos dar a nossa vida para o nosso cônjuge, os maridos, tem que haver renúncia. Ele fala também que as esposas devem se submeter aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo. Como é que a igreja se submete a Cristo? Por amor. Não é por obrigação, não é forçada, mas por amor. E quando a gente ama, a gente também renuncia a muitas coisas. É o que nós, igreja do Senhor Jesus, renunciamos. Renunciamos o mundo, renunciamos os prazeres da nossa carne, renunciamos a nos satisfazer a nós mesmos para servir a Cristo, para sermos igreja do Senhor. Então, o casamento cristão é um altar de renúncia, de entrega, de sacrifício. Não é um palco que só demonstra as coisas que muitas vezes são irreais. O verdadeiro amor exige dedicação diária, é um compromisso com Deus. Diariamente tem que haver essa renúncia, tá bom? A outra coisa que nós vamos ver é que nós não vivemos para exibir felicidade, mas nós vivemos para construir um lar para a glória de Deus. Felicidade momentânea não sustenta um casamento. Agora, o propósito e a aliança, sim. Então, nós não vivemos para estar aí exibindo uma felicidade, muitas das vezes fictícia, mas nós vivemos para construir um lar para a glória de Deus. E esse lar é construído para a glória de Deus quando ele é construído no amor, dentro das bases da palavra de Deus, tendo Jesus como cabeça, e aí nós vamos glorificar a Deus. Um casal que serve ao Senhor Jesus junto, um casal que se entrega verdadeiramente à obra de Deus, à vontade de Deus, vai glorificar a Deus. E aí tem esse propósito, né? Essa aliança dos dois juntos, esse compromisso dos dois juntos glorificarem ao Senhor. Se Cristo não for a base, qualquer tempestade vai derrubar essa casa, esse casamento. O casamento sem Deus é como uma casa construída na areia. A gente sabe que Mateus 7, do 24 ao 27, conta a história de duas construções. Uma casa foi construída sobre a rocha e outra casa foi construída sobre a areia. A palavra de Deus nos diz que vieram chuvas, vieram ventos fortes, vieram a tempestade contra as duas casas, A que foi construída na areia, ela desabou, caiu. Por quê? Porque não tinha alicerce. A casa que foi construída sobre a rocha, ela conseguiu vencer a tempestade, ela permaneceu em pé. Ela conseguiu vencer os ventos contrários. É isso que eu falei anteriormente. Casamentos sempre têm dificuldades, têm lutas, têm batalhas. E a casa que vai ficar de pé é aquela que Cristo é a base, que Cristo é a rocha, que está fundamentada sobre os alicerces da palavra, sobre a vontade de Deus. E se Cristo não for a base, qualquer tempestade vai derrubar esta casa. É por isso que nós temos visto muitos casais hoje se separando, muitos casais hoje achando a solução mais fácil, o divórcio, a separação, não enfrentam as dificuldades juntos, acham mais fácil fugir. Por quê? Porque não tem Jesus como base, como cabeça desse casamento. Amém? O amor que sustenta o casamento, ele vem de Deus.
ele vem de Deus. É Ele quem fortalece, é Ele que cura, é Ele que renova a aliança todos os dias. Esse Salmo 127, versículo 1, deixa eu ler aqui para você. O Salmo 127, versículo 1, ele vai nos dizer o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, o que sustenta essa casa é o amor, esse casamento, né? O que sustenta esse casamento é o amor. E esse amor vem de Deus. Esse amor Deus já colocou em nossos corações. Se a gente não usar o amor de Deus em favor do nosso cônjuge, do nosso casamento, o casamento não prospera. Deixa eu dizer uma coisa para você. No casamento, tudo um dia vai passar. Vai passar a beleza da juventude, vai passar aí o vigor da juventude, vai passar até mesmo a saúde, porque quando chega a velhice, são normal e geralmente chega algumas enfermidades. Mas tudo isso vai passar. E o que vai permanecer e sustentar o casamento é o amor. É o amor, só o amor verdadeiro e real, proveniente de Deus, é o amor ágape, é o amor de Deus, aquele que nos amou sem esperar nada em troca. É esse amor que deve estar nos nossos corações pelo nosso cônjuge, amar verdadeiramente sem esperar nada em troca. É o amor ágape, esse amor que vem de Deus. Então, o amor que sustenta o casamento, ele vem de Deus, tá bom? E para concluir, eu faço a pergunta mais uma vez: seu casamento é um palco ou um altar? Se for um palco, é só aparência. Você tem mostrado uma falsa felicidade. Agora, se é um casamento que está no altar de Deus, tem entrega, tem renúncia, tem sacrifício, e com Jesus no centro desse casamento, todas as lutas e adversidades serão vencidas, porque maior é o Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, quero já concluir essa pequena reflexão, desejando que você, o seu cônjuge, continue firmes na presença de Deus, continue aí vencendo as dificuldades, as lutas. Jesus, ele nos fortalece dia após dia, ele renova a nossa fé e ele nos dá vitória. Orem juntos, o casal tem que orar juntos e somente assim vão vencendo todas as dificuldades, confiando em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, o teu casamento e a tua casa, em nome de Jesus. Se você desejar, compartilhe esse vídeo com algum casal que está precisando ouvir esta palavra. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, nesse quadradinho aí vermelho, tá bom? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.